E hoje nós vamos testar esse headphone da Havit. E o modelinho dele é o HV-H2232D. Um nome bem esquisitinho, né? Como tá aí na caixa, mas ele custa R$140 e nesse vídeo nós vamos conferir se a qualidade dele tá dentro desse padrão, tá bom? Padrão de preço, né? Então, deixa o like, se inscreve no canal, vai ter link para adquirir ele aqui na descrição se ele for bom, mas fica até o fim do vídeo pra gente conferir, né? E roda a vinheta. Vamos lá então, pessoal, caixinha da Havit, bem padrão, né? Eles já trazem essa caixa preta com o escrito Game Note aqui na lateral, né? By Havit, para você não esquecer. E aqui nós temos aí, ó, o fone ilustrado aqui na frente. Na parte de trás nada. Deste lado aqui nós temos as informações dele, né? Drivers de 50mm, isso é muito legal. Temos a impedância e tal, cabo de 2,2 metros. Temos plug 3,5mm mais USB para você acender a iluminação dele. E eu acho que de importante é só isso, tá? Não tem muita coisa não, tá? Então, vamos pro que interessa, né? Vamos conferir ele aqui, ó. Vamos abrir aqui. Tá lacrado ainda, galera. Acho que faz mais de um mês que tá esse fone aqui pra gente testar. Pode ser que não esteja funcionando e a garantia aí da loja vai complicar, hein? Vamos lá. Vamos abrir aqui. Ixi, ele vem de um jeito aqui que é pra você não abrir, eu acho aí. Fone e um termo de garantia da Havit. Vou deixar de lado aqui. Então tá aí, ó. Vem um termo de garantia da Havit aqui, tá? Produto Warranty, Product, né? Vou deixar aqui de lado. Então aqui nós temos o fone. Então tirando ele aí, ó. De primeiras impressões, olhando para ele assim, eu já vejo como ponto positivo o cabo, né? Que é um cabo trançado para você aí, ó, não ter problema daquele cabo ficar rompendo, tá? Isso é bem legal. O fone, ele é Black Piano, tá? Ele é Black Piano fone, tá? Bem bacana. Só que tem um porém, né? É plástico Black Piano. Isso aqui vai riscar muito fácil. E eu já vi um ponto negativo aqui bem chato nele, tá? Você já viu também? Aqui, ó. Já viu? Galera, R$140, galera. Oi? 2 pontos. Por que 2? Aqui, ó. Galera, ó, não julgando fone assim de primeira impressão, mas pelos testes que a gente faz em fone aqui, essa haste aqui, ó, ela é toda em plástico, tá? Esse meinho aqui. Então quando você vai abrir para você pôr na sua cabeça, essa haste aqui não tem uma longevidade tão grande quanto se fosse de metal. Pela faixa de preço, a gente já testou fones aqui que tem a haste em metal e que tem uma longevidade maior em relação à resistência, tá? Então aí, se você for comprar ele, você tem que ser uma pessoa mais cuidadosa, né? Porque, ó, eu acho que não vai caber na minha cabeça, cara. Olha aqui. Você tem que ser uma pessoa mais cuidadosa, porque eu acho que não... Se você ficar aí mexendo pra lá e pra cá, pode ser que dê problema, tá? Mas vamos olhar o restante do fone e a gente vai falar só mal dele, né? Então vamos lá, tem qualidade de som ainda pra gente testar. Olhando o fone assim, ó, nós temos earpads aqui, ó, bem fofinhas e em courino. O cabo trançado, bem legal. As pontas aqui, ó, nós temos duas USB e uma USB, duas 3,5mm e uma USB para você ligar a luz dele, tá? A luz a gente já vai conferir já, porque eu tenho como ligar aqui. E tá aí, ó, luzinha funcionando, é automática, tá? Não dá pra gente mexer. Dos dois lados, aqui na câmera da frente para você conferir também, tá? Um outro ponto negativo que eu já vi aqui é que o microfone não tem como você guardar ele, né? Então aqui pra gente guardar não tem um local, então ele vai ficar sempre pendurado, né? Então a gente colocando aí, ele vai sempre ficar pendurado. A construção do fone, eu esperava um pouco mais, porque eu pego ele assim na mão, ele já fica torto, ó. Dá uma olhada, ó. Olha isso aqui. Então se eu pego ele desse lado aqui, ele já não fica, então mostra que tem uma fragilidade deste outro lado aqui, tá? A Havit é uma marca que traz produtos com muita qualidade por preço baixo, mas esse fone aqui, por enquanto, em construção, eu não achei que tá tão legal assim, tá? E por R$140 tá meio carinho, né? Vamos dizer assim. Ele vai ter que ser muito bom em relação à qualidade de som para se passar aqui, tá? Aqui nós temos umas almofadas, tá? Aqui em cima. E eu acho que é isso, né? Tem um botãozinho de volume, um botão não, um scroll de volume aqui na parte de trás dele também, tá?
Então eu acho que é isso daí. O microfone tá aí, vamos colocar na cabeça, ó. Vou colocar como se fosse uma pessoa qualquer, hein? Em relação a... Ó, ele isola bem o som, tá bem legal o isolamento. Em relação a conforto ele tá legal, não tá ruim não. Mexendo assim, ele tá legal o conforto, tá? A espuma, ela envolve bem a orelha, fica bem legal. A gente já vai testar ele também, tá, galera? Em relação a som, para mim falar para vocês, tá? Então eu vou testar ele aqui, a qualidade de som. Enquanto isso, fica vendo aí os bastidores enquanto a gente testa aqui. Vamos ver se ele é bom. DJ. Legal, a qualidade dele é boa. Só que a qualidade dele tá próxima aos outros que a gente testa, cara. Que tem aço em ferro. Galera, a gente já testou o fone aqui e o que eu posso falar pra você em relação à qualidade de som? Ele tem uma qualidade sonora muito boa, tá? Pra R$140 tá bem de acordo com a faixa de preço dele em relação à qualidade sonora. Só peca mesmo na questão pra mim em relação a essa construção, tá? Porque a gente já testou aqui, eu tava até olhando agora no site, o Fortrek H2 Pro, tá? Ele tem uma haste em metal e tem uma resistência maior para você conseguir aí ter mais longevidade com fone, custa mais barato do que ele, tá? Tá agora por R$124, enquanto esse daqui custa uns 140. E, na minha opinião, a construção do Fortrek é muito melhor, tá? Eu acho que se você for comprar este fone aqui, ele estaria valendo ali na faixa dos 90 a R$100. A não ser que você queira mesmo o fone por conta do design dele, tá? Aí você pode comprar que a qualidade sonora é legal. Se você é uma pessoa descuidada, quando você está usando lá o seu computador lá, tipo, você está aqui, ó, usando o computador, chegou alguém na sua casa, você vai tirar o fone, você faz assim, ó, de qualquer jeito, não compra esse fone que, ó, essa haste aqui, ela já tá até com jogo já, ó, dá uma olhada, ó. A gente só de testar aqui, ela já tá com um leve joguinho aqui, que enquanto essa aqui, ó, ela tem bem menos jogo, ó. Então quer dizer que isso daqui com o tempo vai ficar mais frágil, tá? Vai ficar mais mole. E esse plástico em cima aqui que a gente tem, ó, que é liso, ele é um plástico que a gente passa a mão, a gente sente que ele não é um plástico muito bem acabado. Ele tem umas quinas, ó, bem duras aqui no canto dele, ó. Se você der uma olhada aqui, ó, as quinas são bem duras. Acho que dá até pra cortar um papel com isso aqui, viu? Passa o dedo aí, Felipe, pra você ver. Ela é bem dura, né? Corta o dedo também. Corta até o dedo. Então ele tem umas quinas bem duras pra você que quer um fone que seja confortável para você usar por longas horas. O conforto dele, no geral, quando você coloca na cabeça, é bacana. Ele só é meio grandão, tá? Ele é bem grandão em relação a outros fones. No quesito geral, é um bom fone. O microfone, ele tem uma qualidade padrão, tá? Eu não vou nem testar porque ele é o mesmo microfone que tá no Cooler Master H321, CH321. Então eu vou deixar tanto o link do Fortrek aqui na descrição, o link dele e o link do CH321 para você testar, ver o microfone, tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Esse daqui é o... não tem modelo, né? Então, é mais um fone da Havt. É o primeiro que a gente testa no canal. Eu esperava um pouquinho mais, mas no quesito geral tá ok. Eu só esperava um pouco menos no preço, tá? Por conta da construção, tá? Sempre lembrando, a construção dele pode melhorar um pouquinho, tá? Espero que a Havt veja esse vídeo, melhore nos próximos. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com o seu amigo para ele não perder também nenhum vídeo que sai aqui, tá bom? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. H2232D. É um nome meio esquisito, mas pela faixa de preço dele, que eu não sei ainda, que eu vou ver aqui,